Leituras da Bíblia. Dando continuidade às leituras da Bíblia no livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 44, capítulo 45, capítulo 46 e capítulo 47. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Ezequiel 44. O príncipe, os levitas, os sacerdotes. Ele reconduziu-me ao pórtico exterior do santuário, que fica fronteiro ao oriente, o qual se achava fechado. O Senhor disse-me: este pórtico ficará fechado. Ninguém o abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor, Deus de Israel, aí passou. O príncipe, entretanto, enquanto tal, poderá aí assentar-se para tomar sua refeição diante do Senhor. Ele entrará pelo vestíbulo do pórtico e sairá pelo mesmo caminho. Ele conduziu-me em seguida pelo pórtico norte, diante do templo. Lá, pude contemplar a glória do Senhor que enchia o templo do Senhor. O Senhor disse-me: filho do homem, presta bem atenção. Dirás a esses rebeldes israelitas: eis o que diz o Senhor Javé: israelitas, basta. Chega de abominações. Quando fazieis a oferenda do meu pão, da gordura e do sangue, introduzistes no meu santuário para profaná-lo estrangeiros cujo coração não é menos incircunciso que a carne. Em vez de vos ocupardes vós mesmos com o serviço do meu santuário, encarregastes esses estrangeiros de fazê-lo em vosso lugar. Eis o que diz o Senhor Javé: nenhum estrangeiro, cujo coração é incircunciso tanto quanto a carne, penetrará em meu santuário. Os levitas, que me deixaram desde o tempo em que Israel se desviava, abandonando-me para seguir os ídolos, esses levitas levarão a pena de sua falta. Servirão em meu santuário na qualidade de porteiros e farão o serviço da casa. Porque se puseram a seu serviço diante dos seus infames ídolos, e arrastaram os israelitas ao pecado, por causa disso, o oráculo do Senhor Javé ergo a mão contra eles, e sofrerão a pena de sua falta. Não poderão mais aproximar-se de mim para exercer diante de mim as funções sacerdotais, nem para tocar em minhas coisas santas, nem para entrar no lugar santíssimo, mas carregarão a vergonha que lhes mereceram suas práticas abomináveis. Eu os encarregarei da guarda do templo, de seu serviço e de todos os trabalhos que devem ser feitos aí. Os sacerdotes levíticos, descendentes de Sadoque, que asseguraram a guarda do meu santuário no tempo em que os israelitas se afastavam para longe de mim, são eles que se aproximarão de mim para me servir, são eles que ficarão em minha presença para me oferecerem a gordura e o sangue, oráculo do Senhor Javé. São eles que penetrarão em meu santuário, eles que se aproximarão da minha mesa para o meu serviço, que o cumprirão com fidelidade. Ao passarem as portas do átrio interior, deverão estar vestidos de linho. Trarão na cabeça turbantes de linho, e sobre os rins calções de linho. Quando passarem ao átrio exterior, lá onde o povo se encontra, despirão suas vestimentas litúrgicas e as deporão nas câmaras do santuário, e se revestirão de outros hábitos, a fim de que não toquem os leigos com suas vestimentas consagradas. Não rasparão a cabeça, não deixarão crescer livremente sua cabeleira. Nenhum sacerdote beberá vinho quando tiver de penetrar no átrio interior. Eles não desposarão viúvas nem mulheres repudiadas, mas somente virgens de descendência israelita. Ensinarão meu povo a distinguir o sagrado do profano, a discernir o que é imundo do que é puro. Nos debates, terão de julgar. Não tocarão em cadáver, para não se contaminarem. Após sua purificação, contar-se-ão 7 dias. Depois, no dia em que entrar de novo para o seu serviço no santuário ou no átrio interior, oferecerá um sacrifício de expiação, oráculo do Senhor Javé. Quanto ao seu patrimônio, sou eu que serei o seu patrimônio, não lhes assinalareis propriedade em Israel. Eles se nutrirão das oferendas e das vítimas oferecidas pelos pecados e pelo delito. Será para eles tudo o que tiver sido votado a interdito em Israel. O melhor de todas as primícias e de todas as espécies de oferendas será dos sacerdotes.
vós lhes dareis também as primícias de vossa farinha, para que possais merecer a bênção sobre a vossa casa. Os sacerdotes não comerão carne de nenhum animal morto ou despedaçado, quer seja de um pássaro quer de outro qualquer animal. Ezequiel 45. A divisão da terra. Quando tirardes a sorte para a partilha da terra, deduzireis, a título de oferenda reservada ao Senhor, uma porção da terra, que será sagrada. Ela medirá 25.000 côvados de comprimento por 20.000 de largura. Do território assim medido, reservareis, pois, um espaço do comprimento de 25.000 côvados e da largura de 10.000, em que se encontrará o santuário, lugar sagrado. Essa será a parte sagrada do território. Ela pertencerá aos sacerdotes que fazem o serviço do santuário, que podem aproximar-se do Senhor para servi-lo. Lá encontrarão um lugar para suas casas e um lugar santo para o santuário. De outra parte, uma porção de 25.000 côvados de extensão por 10.000 de largura se atribuirá aos levitas, que fazem o serviço do templo, com as cidades residenciais. Para o domínio da cidade, assinalareis uma porção de 5.000 côvados de largura, por 25.000 de comprimento, paralelamente ao espaço sagrado já reservado. Ela pertencerá a toda a casa de Israel. Para o príncipe, haverá um espaço de uma parte e de outra, e o comprimento do domínio sagrado e do domínio da cidade, do lado do ocidente para o ocidente, e do lado do oriente para o oriente, de uma largura igual à de cada parte, desde a fronteira ocidental até a fronteira oriental. Será lá a sua terra, a sua propriedade em Israel. Assim meus príncipes não mais oprimirão meu povo, mas deixarão o resto da terra às tribos da casa de Israel. Eis o que diz o Senhor Javé, príncipes de Israel, basta. Renunciai à violência e à opressão. Tende balanças justas. O efá e o bato terão a mesma capacidade, conterão ambos a 10ª parte de um homer, que servirá de base à sua medida. O ciclo valerá 20 óbolos. Ofertas e dias sagrados. Eis a oferenda que separareis, 1/6 do efá para cada homer de trigo e por homer de cevada. Para o óleo, a oferta será de um bato por uma dezena de batos ou por coro. O coro equivale a um homer, quer dizer, a 10 batos. Das pastagens de Israel será oferecida uma ovelha por rebanho de 200 cabeças para a oblação, o holocausto e os sacrifícios pacíficos, a fim de servir de vítima expiatória por eles, oráculo do Senhor Javé. E de toda a população da terra será tomada essa oferenda em proveito do príncipe em Israel. É, porém, o príncipe que terá de fornecer os holocaustos, as oferendas e libações para as festas, as neumênias e os sábados e todas as solenidades da casa de Israel. Eis o que diz o Senhor Javé: no primeiro dia do primeiro mês, tomarás um novilho sem defeito para fazer a expiação do santuário. O sacerdote tomará do sangue da vítima sacrificada pelo pecado e porá nos batentes da porta do templo, nos 4 cantos da base do altar e nos batentes da porta do átrio interior. Farás a mesma coisa no primeiro dia do 7º mês, por intenção de todos os que pecaram por erro ou inadvertência, assim fareis a expiação pelo templo. No 14º dia do primeiro mês, tereis a festa da Páscoa. Durante 7 dias comereis pães ázimos. Naquele dia, o príncipe sacrificará, por si mesmo como por toda a população da terra, um touro pelo pecado. Em seguida, durante os 7 dias da festa, oferecerá ele diariamente ao Senhor o holocausto de 7 touros e 7 carneiros sem defeito, do mesmo modo que um bode por dia, em sacrifício pelo pecado. A modo de oblação, ofertará um efá por touro, um efá por carneiro e um rim de óleo por efá. No 15º dia do 7º mês, por ocasião da festa, oferecerá durante 7 dias os mesmos sacrifícios pelo pecado, os mesmos holocaustos, as mesmas oferendas e as mesmas libações de óleo. Ezequiel 46. Eis o que diz o Senhor Javé:
o pórtico do átrio interior que fica fronteiro ao oriente será fechado durante os 6 dias consagrados ao trabalho. Abrir-se-á no dia de sábado, assim como na lua nova. O príncipe, chegando de fora para o vestíbulo do pórtico, colocar-se-á perto dos portais do pórtico, enquanto os sacerdotes oferecerão seu holocausto e seus sacrifícios pacíficos. Após haver se prosternado sobre o limiar do pórtico, ele se retirará. O povo se prostrará diante do Senhor, à entrada desse pórtico, nos dias de sábado e de lua nova. O holocausto que oferecerá o príncipe ao Senhor, no dia de sábado, será de 6 ovelhas sem defeito e de um cordeiro intacto. A oferenda para o cordeiro será de 1 efá. No dia da lua nova, oferecerá um novilho sem defeito, 6 ovelhas, e um carneiro sem defeito. A oferenda para o carneiro será de 1 efá. Logo que chegar, o príncipe passará pelo vestíbulo do pórtico e, ao sair, tomará idêntico caminho. Quando o povo vier apresentar-se diante do Senhor, por ocasião das solenidades, aquele que tiver entrado pela porta norte, para se prosternar, sairá pela porta sul. O príncipe ficará no meio deles, entrando e saindo como eles. Por ocasião das festas e solenidades, a oferenda será de 1 efá por touro e por cordeiro. Quando o príncipe quiser oferecer ao Senhor um holocausto voluntário ou um sacrifício pacífico, abrir-se-lhe-á a porta que olha para o oriente, e ele oferecerá seu holocausto e seu sacrifício pacífico como faz no dia do sábado. Quando sair, fechar-se-á a porta imediatamente após ele. Imolarás diariamente ao Senhor em holocausto um cordeiro de 1 ano, sem defeito, assim farás cada manhã. Como oferenda, oferecerás ao Senhor todas as manhãs com o cordeiro 1/6 de efá, assim como 1/3 de hin de óleo para umedecer a farinha. Esta é uma regra perpétua. Oferecer-se-á a cada manhã um cordeiro em oblação com o óleo em holocausto perpétuo. Eis o que diz o Senhor Javé: se o príncipe fizer a um de seus filhos uma doação do seu domínio, esse donativo pertencerá a seus filhos a título de propriedade patrimonial. Se fizer semelhante donativo a um de seus servidores, a doação pertencerá também a este, mas unicamente até o ano da libertação, no qual ela retornará ao príncipe. É só a seus filhos que continuará como herança. O príncipe nada usurpará do patrimônio do povo, despojando-o de alguma de suas propriedades. Ele me conduziu, logo a seguir, pela entrada vizinha do pórtico, às câmaras sagradas reservadas aos sacerdotes, frente ao norte. É ali, disse-me, o lugar onde os sacerdotes cozem as carnes oferecidas em sacrifício pelo pecado e pelo delito, e onde cozem as oferendas, a fim de não levá-las ao átrio exterior e não tocar o povo com as coisas santas. Em seguida, me fez sair para o átrio exterior e passar diante dos 4 ângulos do átrio, em cada um dos quais havia um pátio. Nos 4 ângulos do átrio encontravam-se ainda pequenos pátios, medindo 40 côvados de comprimento por 30 de largura, todos os 4 iguais. Todos os 4 cercados de um muro, ao pé do qual, em toda a volta, havia fogões. São, disse-me ele, as cozinhas, onde os servidores do templo cozem as carnes das vítimas oferecidas pelo povo. Ezequiel 47. As águas que saíam do templo. Conduziu-me então à entrada do templo. Eis que águas jorravam de sob o limiar do edifício, em direção ao oriente, porque a fachada do templo olhava para o oriente. Essa água escorria por baixo do lado direito do templo, ao sul do altar. Fez-me sair pela porta do norte e contornar o templo do lado de fora até o pórtico exterior oriental. O homem foi para o oriente com uma corda na mão, mediu 1000 côvados. Mediu de novo 1000 côvados e fez-me atravessar a água, que me subiu até os quadris. Mediu, enfim, 1000 côvados. Viste, filho do homem, falou-me, e me levou ao outro lado da torrente. Ora, retornando, avistei nas 2 margens da torrente uma grande quantidade de árvores.
Essas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental, elas descem a planície do Jordão. Em toda parte aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver, e haverá lá grande quantidade de peixes. Tudo o que essa água atingir se tornará são e saudável, e em toda parte aonde chegar a torrente haverá vida. Na praia desse mar estarão pescadores. Mas seus mangues e charcos não serão saneados, abandonados que estão ao sal. Ao longo da torrente, em cada uma de suas margens, crescerão árvores frutíferas de toda espécie, e sua folhagem não murchará, e não cessarão jamais de dar frutos, todos os meses frutos novos, porque essas águas vêm do santuário, seus frutos serão comestíveis e suas folhas servirão de remédio. As fronteiras da terra. Eis o que diz o Senhor Javé, eis os limites da terra que partilhareis entre as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Cada um dentre vós herdará uma parte igual, porque jurei com a mão erguida dar essa terra a vossos pais. Eis os seus limites, ao norte, desde o grande mar, o caminho de Etalon até Cedade. Amate, Berota e Sabarim, entre a fronteira de Damasco e de Amate, Hetzer-Tishon até a fronteira de Hauran. A fronteira irá então do mar até Hetzer-Enon, tendo a fronteira de Damasco ao norte, e a de Amate, isto ao norte. A leste, entre Hauran e Damasco e entre Galaade e a terra de Israel, o Jordão servirá de limite desde a fronteira norte até o mar oriental e para o lado de Tamar, isto ao leste. A costa sul irá, para o oriente, desde Tamar até as águas de Meriba de Gades e até a torrente para o grande mar, isto para o lado meridional. A oeste, o grande mar, desde a fronteira até a frente da entrada de Amate, isto ao oeste. Partilhareis esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Vós as distribuireis por sorte a vós e aos estrangeiros residentes entre vós e que têm lançado raiz entre vós. Vós os considerareis como indígenas entre os israelitas, receberão convosco seu lote entre as tribos de Israel. É na tribo onde ele estiver instalado que lhe assinalareis o seu lote ao estrangeiro, oráculo do Senhor Javé. Leituras da Bíblia. Amanhã terminaremos a leitura do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 48, e daremos início a leituras do profeta Daniel nos capítulos 1, capítulo 2 e capítulo 3. Paz e bênçãos a todos.